lado nós temos o universo Amazing, o universo que nós conhecemos o Homem-Aranha. Filmes, animações, qualquer mídia audiovisual fora os quadrinhos que teve o Homem-Aranha foi baseado nesse universo, um universo maravilhoso. Mas aí acaba surgindo um concorrente, que é o universo Ultimate, fazendo o Homem-Aranha literalmente ser pai de família, o seu tio Ben tá vivo e outras coisas que tá fazendo muita gente amar mais o Ultimate do que o Amazing. Então, a batalha fica. Qual é o melhor universo do Homem-Aranha? Fala, Cris Verde, tá falando aqui a Spider, e fica até o final do vídeo que a gente vai debater aqui com referência dos quadrinhos qual universo atual é o melhor universo do Homem-Aranha. Ultimate ou Amazing? Então, cheio de enrolação? Vai vendo. O universo Amazing do Homem-Aranha já tem mais 1000 edições do Homem-Aranha já publicadas e que atualmente o diretor criativo, aquele que vai criar as histórias do Homem-Aranha nessa fase atual, está sendo o Zeb Wells. O tão famigerado Zeb Wells, o cara que muita gente que é fã do Homem-Aranha tem raiva, tem ódio, e chegando até certo ponto de ter fãs do Homem-Aranha que queriam caçar o próprio Zeb Wells. Mas enfim, vamos entender como o Zeb Wells adaptou o Homem-Aranha no universo oficial do Homem-Aranha. Bom, pelo que a gente sabe bem por cima da história, é que o Zeb Wells acabou introduzindo uma das coisas mais polêmicas do Homem-Aranha, que foi ele ter se separado da Mary Jane. O fato dele ter se separado da Mary Jane, muita gente ficou triste, mas até que era uma coisa normal. Muitos quadrinhos do Homem-Aranha até retratam que o Peter e a Mary Jane se separaram e até havia uma esperança. Tá, é só uma fase e eles vão voltar a namorar, né? Eles vão, né? E aí que a Mary Jane volta por uma coisa que ela ficou presa numa outra realidade, onde o tempo lá passa diferente, e ela volta com um marido e com 2 filhos adotivos. Só por causa disso, ela se separa definitivamente do Homem-Aranha. A Mary Jane não é mais a namorada do Homem-Aranha, ela namora e vive e é casada com o Paul e tem esses 2 filhos que ela acaba cuidando, que assumiu como seus próprios filhos. Só por causa disso, muita gente começou a odiar o Zeb Wells pela descaracterização que fez da Mary Jane Watson. E acabou que muita gente acabou vendo a Mary Jane Watson desse universo agora parecida com a Mary Jane do Sam Raimi. Mas não é só isso, porque ele não só descaracterizou a Mary Jane Watson, mas também como descaracterizou o próprio Peter Parker, fazendo que ele simplesmente voltasse a namorar com a Gata Negra. Bom, basicamente, muita gente gosta do relacionamento da Gata Negra com o Homem-Aranha. Eu, particularmente, acho até interessante, eu acho um casal bom, mas um casal até que, pra falar a verdade, é um pouco chato e até mesmo um pouco imaturo. Se você for ver a responsabilidade que a Gata Negra leva e a responsabilidade que o Peter Parker leva, é extremamente diferente que as duas acabam levando. E o fato dele voltar a namorar a Gata Negra faz que muita gente não gostasse, e vendo que o Homem-Aranha literalmente não amadureceu. O cara tá com quase 35 anos e ainda não amadureceu. Não só isso, mas também como ele também não tá conseguindo ter suas responsabilidades como super-herói e ainda mais na sua vida pessoal. Ou seja, ele não tá seguindo o seu lema de vida, com grandes poderes nem grandes responsabilidades. Ele não tá tendo grandes responsabilidades e ainda mais o seu poder, que foi extremamente nerfado durante essa saga do Zeb Wells. Mas não é só isso também não, porque ele também acabou fazendo com o Homem-Aranha, fazendo que ele trabalhasse pro seu arqui-inimigo, o Norman Osborn, que literalmente matou a Gwen Stacy, fez coisas horríveis com o próprio Homem-Aranha e ainda por cima tendo uma das coisas que o pessoal mais odeia do Homem-Aranha atual, que é ele tendo um traje criado por um bilionário. Ou seja, o grande problema desse universo Amazing do Homem-Aranha é que ele nunca amadurece. Mas não quer dizer que esse Homem-Aranha do universo Amazing não tenha umas ideias interessantes. Eu particularmente acho muito interessante o fato dele, por exemplo, achar uma nova companheira. Ele tem uma nova companheira nessa história e ele começa a desenvolver realmente até que um namoro, mesmo que não seja tão aprofundado, mas a personagem em si, ela é uma personagem muito interessante. Não só isso, mas também como nessa fase do Zeb Wells, acabou fazendo que o Peter Parker estivesse enfrentando vilões muito mais urbanos. Esses são os pontos até que meio interessantes que algumas pessoas acabaram gostando, mas de resto, muita gente acabou não gostando do Homem-Aranha. Eu tô tentando falar da maneira mais explícita do que o Zeb Wells acabou fazendo, mas eu acho que a forma que eu posso retratar que o Zeb Wells, a maneira que ele descaracterizou o Homem-Aranha foi que o seguinte, muita gente não gostou do Zeb Wells pela forma que ele acabou fazendo que o Homem-Aranha fosse muito imaturo, e fazendo ele tomar decisões que o Homem-Aranha daquele universo oficial não tomaria, fazendo a certo ponto, que é isso que me deu mais medo, pra falar a verdade, de fazer que as pessoas fossem literalmente caçar esse cara. Literalmente, na Comic Con, Zeb Wells estaria nessa Comic Con pra assinar os quadrinhos, tal, mas ele não foi, porque literalmente tinha pessoas que iriam caçar o Zeb Wells dentro da Comic Con. Não se sabe o que ia fazer, não sabe se iam bater nele, se iam, enfim, levar ele pra jogar no Vasco, não se sabe o que iriam fazer.
mas o cara não foi na Comic Con de o tanto que eles revoltaram os fãs do Homem-Aranha. E bom, e no universo de hoje, onde nós temos histórias como Marvel's Spider-Man 2, Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha, e até mesmo o próprio Aranha-Verso, onde essas três mídias, a grande relação que eles acabam fazendo é a descaracterização do Homem-Aranha, o Peter Parker, acaba que vem uma luz no fim do túnel, e que se tornou o grande concorrente do universo Amazing, que fez que muitos fãs se apaixonassem novamente e vissem como uma luz do fim no túnel, sendo a única mídia que realmente está fazendo o Homem-Aranha da maneira certa. E agora que iremos introduzir o Homem-Aranha do universo Ultimate. O universo Ultimate, para aqueles que não conhecem, ele acabou sendo introduzido na época dos anos 2000. Basicamente, a época dos anos 2000, eles acabaram criando o universo Ultimate, o universo alternativo do original, que era o Amazing, e acabaram criando umas histórias que eram bem parecidas com o universo original, mas trazendo algumas originalidades. O grande fato, por exemplo, é literalmente a Gwen Stacy ser tipo uma grande amiga do Peter Parker, sendo até mesmo considerada tipo de uma irmã para o Peter. E também a Mary Jane por ter crescido e ter sido também a grande amiga de infância do próprio Peter Parker. Mas a grande diferença que havia no universo Amazing para o Ultimate, nesse universo, era que o universo Ultimate, o Peter Parker era muito mais novo. Ele devia ter umas faixas de uns 15, 16, 17 anos. Não passava disso. Já no universo Amazing, já estavam falando de um Homem-Aranha que já tinha seus 25, 26, beirando os 30 anos de idade. Ou seja, um Homem-Aranha adulto, jovem adulto. E então acabava que não tinha muita comparação, já que a experiência era bem diferente, tinha muitas coisas, até mesmo apresentava um novo Homem-Aranha, que era o Miles Morales, um novo Duende Verde. Era um universo bem interessante, não é à toa que o próprio filmes do Tobey Maguire adaptaram algumas inspirações do universo Ultimate. Foi um universo legal, mas aí tivemos o reboot do universo Ultimate, e é esse universo que nós vamos analisar. Quem entrou na produção para escrever esse universo arriscado do Homem-Aranha, que foi o Jonathan Hickman, que vamos chamar ele aqui só de Jonathan, ele acabou pegando essa história do Homem-Aranha e adaptando uma das coisas que os fãs sempre queriam ver do personagem Homem-Aranha. Uma das coisas que acabou sendo roubadas de nós no universo Amazing, que estava literalmente vivendo seu auge, que foi a época que o Homem-Aranha estava casado e ainda tinha planos dele se tornar pai. Acabou que, por causa do pacto que ele fez com o Mephisto, fez que o Peter Parker teria no futuro com a Mary Jane, que seria uma família, fosse literalmente destruído. E acabou que o Jonathan acabou trazendo isso a esse novo universo Ultimate, que é agora o Peter Parker sendo pai. Não é à toa que o próprio quadrinho se chama Pai de Família. O Jonathan Hickman, ele acaba adaptando o Homem-Aranha nesse quadrinho, sendo um jovem Peter Parker, na verdade não jovem, na verdade um adulto Peter Parker, com 35 anos de idade, sendo casado com a Mary Jane Watson, que não foi picado pela aranha e que tem 2 filhos, a May, em homenagem à sua tia May, e o Richard, em homenagem ao seu pai, Richard Parker. E uma das grandes diferenças que tem nesse universo é o fato do tio Ben estar vivo, ser um grande pai para o Peter Parker, e ainda mais fazendo ele valorizar a família, e também o próprio JJ Jameson ser um grande amigo do próprio tio Ben, e sendo uma coisa muito interessante e até mesmo bizarro de se ver, mas é uma coisa que encantou o coração dos fãs. E uma das coisas que não tenho que se negar, esse universo Ultimate, ele é um universo que foca que os fãs sempre queriam ver do Homem-Aranha, que é ele ser maduro. E a forma que nós podemos caracterizar aqui, e não tem como se dizer, não tem como se negar, a forma que você chega pra ser o auge da maturidade é sendo um pai, é sendo uma mãe. E o Homem-Aranha, ele é isso, é ser maduro. Não é à toa que tem muita gente que fala que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha por causa disso, porque sempre no final de um filme ele amadurece, então ele tem esse desenvolvimento da maturidade. E é isso que faz a gente se apaixonar pelo Homem-Aranha, porque ele amadurece pelas decisões que acontecem em sua vida, fazendo que a gente se inspire naquelas ações. Mas acabou que nesse universo acontece a mesma coisa. Só que a diferença é que o Jonathan acaba desenvolvendo isso em um período de 1 ano. Literalmente, em 1 ano, o Peter Parker do universo Ultimate, ele acaba sendo muito mais superior do que o próprio Peter Parker do universo Amazing. E até mesmo os personagens que são extremamente bem representados. A maneira que a Mary Jane, principalmente, é retratada nesse quadrinho é assustadoramente perfeito. Quebra a cara de muita gente que fica falando que a Mary Jane é a pior namorada do Homem-Aranha. Adapta do jeito realmente como é a Mary Jane e o Peter Parker, o casal Watson Parker, que é um casal que se compreende, que tem muitas dificuldades, brigas, discussões e principalmente recolhimento e ainda mais escutar um ao outro, para sim eles se tornarem um casal melhor um para o outro. Sem contar pelo fato deles terem filhos, que fazem eles terem uma maturidade ainda mais pelo cuidado deles e não de si próprio. Não é à toa que tem algumas edições que a Mary Jane fica com medo do Peter Parker ser o Homem-Aranha por o risco que pode cometer com seus próprios filhos. Mas é claro, nem tudo são flores. Tem muita gente que acaba não gostando desse universo Ultimate por algumas razões bem poucas, que são, por exemplo,
a descaracterização dos personagens. Tem alguns personagens que alguns fãs do Homem-Aranha acabam vendo que não seria realmente a ação que aquele personagem tomaria, mas a maioria do tempo é umas ações até mesmo compreensíveis. E outro também é a introdução de alguns personagens nessa história que acabam não fazendo parte do universo do Homem-Aranha, mas que são de universo de outros heróis e que acabam fazendo participação nesse universo, como por exemplo o Mercenário, onde ele acaba fazendo introdução, mas acabou que no final da história muitas pessoas acabam não gostando dessa introdução de outros personagens paralelos de outros quadrinhos, de outros super-heróis. Mas particularmente falando, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas é claro, agora você analisando esses pontos bons e esses pontos ruins, a pergunta que fica é: qual é o melhor universo? E bom, a resposta até que é clara. O melhor universo do Homem-Aranha, bate os tambores. Sim, Universo Amazing. Como assim Universo Amazing? Calma, eu vou explicar. O Universo Amazing sempre foi o melhor universo do Homem-Aranha. Isso não tem como se negar. Se você gosta do Homem-Aranha, Tobey Maguire, Andrew Garfield ou até mesmo Tom Holland, mas se você também gosta das animações do Aranha-Verso, o espetacular Homem-Aranha, todas essas mídias, grande parte da história que acabou sendo contada foi por causa do Amazing. Foi através dela e que você e eu acabamos conhecendo o Homem-Aranha e vendo o quão incrível é esse personagem na sua mídia original. E as histórias que mais nos marcou, como a morte da Gwen, o Harry sendo viciado em drogas, o garoto que colecionava o Homem-Aranha e outras histórias maravilhosas foram introduzidas pelo Universo Amazing. Então não tem como se negar. A grande riqueza de super-herói tá no Universo Amazing, tá no universo do Homem-Aranha Amazing. Mas é claro, atualmente não dá pra ler as histórias do Homem-Aranha Amazing porque realmente tá horrível. E eu particularmente não recomendo que você perca o seu tempo lendo essas histórias. Eu recomendo que sim, você lê as histórias do Homem-Aranha Ultimate, que é aqui que eu quero entrar. O Universo Amazing sempre foi o melhor universo do Homem-Aranha, mas atualmente o Universo Amazing tá sendo a melhor mídia para ver as histórias do Homem-Aranha. No mundo onde nós temos Homem-Aranha, seu amigão da vizinhança, Marvel's Spider-Man 2 e Homem-Aranha através do Aranha-Verso, onde a grande semelhança que eles têm é que eles descaracterizam o Homem-Aranha Ultimate, ele é a única mídia que realmente trata o Homem-Aranha da maneira que ele realmente deve ser tratado. E bom, a resposta ficou clara. O melhor universo é sim atualmente o Ultimate. E eu recomendo demais que você leia esse quadrinho do Homem-Aranha e que você, principalmente nessa fase atual, que é uma fase de início, de origem, que você tem esse quadrinho em mãos, que você pode ler esse quadrinho e os próximos que virão para o Brasil. Já tem a versão traduzida do Brasil em português desse quadrinho, caso você queira comprar, vou deixar o link aqui na descrição para compra, porque isso também ajuda bastante o canal. E agora eu quero saber de você. Queria que você comentasse aí embaixo. Você concorda com a minha opinião sobre o Universo Amazing Ultimate? Tem coisa a acrescentar? Comenta aí embaixo, quero muito saber. E ainda te digo mais, eu recomendo demais que você já esteja inscrito aqui no canal, porque agora vendo essa tão maravilhosa fase do Homem-Aranha Ultimate, é importante que você já esteja inscrito aqui no canal, porque agora as histórias que virão nessa nova fase da segunda temporada, por assim dizer, desse universo, eu vou trazer as histórias sempre quando lançarem. Então, para você ser o primeiro a ver esses vídeos sobre essas histórias, é importante você já ter se inscrito aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo então no próximo vídeo ou dos vídeos que estão na tela final, que inclusive vai ter um vídeo interessantíssimo, que é qual é a melhor namorada do Homem-Aranha, se a Mary Jane ou a Gwen Stacy. Esse debate foi épico e vai mudar muito a sua opinião sobre a Gwen e a Mary Jane. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente está no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou, tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about you.